Maria Vianney, rogai por nós. Então, hoje estamos celebrando o dia da sua morte, o grande padroeiro de todos os padres do mundo, o exemplo, patrono, protetor. A igreja o escolheu porque foi um padre modelo na sua oração, na sua devoção eucarística. Ele vivia para a missa e para Nosso Senhor no sacrário. Sua grande devoção a Nossa Senhora, que era o segredo do seu vigor, a grande devoção, tudo ele confiava a Nossa Senhora. Seu grande espírito de sacrifício, de mortificação. Ele lutava, tinha muitas dores, sofreu muito durante a vida. Mas ele, no sofrimento na paróquia, ele dizia: se fosse preciso ficar aqui até o fim do mundo, sofrendo como eu sofro, para salvar as almas, eu ficaria. Os sofrimentos dele começaram na sua adolescência. Ele nasceu na região ali de Lyon. Logo que ele tinha 3 anos de idade, explodiu a Revolução Francesa. Como sabem, aquela revolução que foi contra o rei, contra a igreja, contra os nobres, fez um massacre geral dos cristãos, correu sangue ali na Praça de Paris, na Praça da Concórdia, com aquele aparelho que eles inventaram, que é a guilhotina, de cortar a cabeça das pessoas. Milhares de cristãos, sobretudo sacerdotes, irmãs consagradas, foram decapitados ali em praça pública. Portanto, correram rios de sangue ali. Fizeram a constituição civil do clero, ou seja, todos os padres tinham que fazer juramento ao governo francês e não a Roma, portanto era um cisma. Houve muita perseguição, colocavam os padres e irmãs em navios e afundavam no rio para morrerem afogados. Contando com as guerras que houve, com os massacres, foram quase 1 milhão de pessoas que morreram ali na Revolução Francesa. Sob o título de liberdade, igualdade e fraternidade. Foi nesse tempo que nasceu São João Maria Vianney. Os padres foram perseguidos, as igrejas foram fechadas, não podia haver mais o culto. Introduziram uma prostituta no altar de Notre-Dame de Paris, intitularam de A Deusa Razão. E o culto verdadeiro foi proibido. Os padres foram perseguidos e eles começaram a atender ao povo disfarçados de alguma profissão, de padeiros, de pedreiros, e atendiam secretamente à noite, atendiam as confissões e celebravam a missa nas granjas, nas fazendas, nos currais. Foi ali que São João Vianney começou. O nome dele é João Maria. Foi ali que João Maria começou a ver aqueles padres e surgiu nele a vocação. Viu que a igreja estava necessitada de sacerdotes. Então, a vocação dele nasceu na dor. Ele sabia que ser padre era sofrer. Não era honra naquele tempo ser padre, era perseguido. Foi ali naquela sala da casa dele que ele fez a sua primeira confissão. Ele conta, foi debaixo do relógio, o padre o atendeu. E ali nasceu a vocação para ser padre. Mas naquele tempo os seminários estão todos fechados. Ele voltou para a roça, trabalhar na foice, na enxada. Não pôde estudar por isso, porque não tinha escola. Ele foi aprender a ler com 17 anos de idade.
entrou numa escolinha ali perto, aprendeu. Depois, como ele queria ser padre, o pai não queria deixar no começo, mas depois acabou consentindo ele estudar na casa paroquial. O padre fez como que ali fosse um seminário menor e ele estudar ali, nessa casa paroquial. Os primeiros estudos para um dia ser padre. Os seminários estavam fechados. Foi ali que ele começou a aprender, com muita dificuldade. A memória é difícil, ficou aprender a ler com 17 anos, não aprendeu no começo. Aí aconteceu um outro incidente muito difícil. A Revolução Francesa tinha acabado e entrou Napoleão Bonaparte. Napoleão começou a fazer guerra com a Espanha, para expandir o Império Francês. E convocou todos para a guerra. E João Maria, que tinha nessa idade de 20 anos e pouco, foi convocado para a guerra. O padre tentou ainda matriculá-lo como se fosse seminarista, mas não conseguiu, então por isso ele não pôde ser dispensado, ele foi convocado como soldado para a guerra. Mas ele estava muito esgotado pelos estudos, o esforço que ele fazia para estudar, não conseguia. Então ele ficou doente. Quando ele se matriculou como reservista, foi mandado logo para o hospital, porque não aguentava nem andar. Logo se recuperou um pouco no hospital, mandaram ele acompanhar a tropa. Mas ele chegou atrasado, a tropa já tinha partido. Ele foi atrás, muito cansado, muito doente, não conseguiu acompanhar e sentou na beirada da estrada. Quando apareceu um rapaz e disse para ele: olha, você vai ser considerado desertor. Ele não estava com muita vontade mesmo de ir para a guerra, porque aquela guerra era injusta. Napoleão tinha mandado prender o Papa. Prendeu o Papa, por isso tinha sido excomungado. O Papa excomungou Napoleão e todo o seu séquito. Por isso ele falou: como é que eu vou acompanhar Napoleão, que ele está excomungado? Então ele não fez muito esforço para acompanhar, não aguentava também. Bem, enfim, ficou considerado desertor. Naquele tempo era perseguido com prisão e até com pena de morte. E ele se refugiou numa fazenda, ficou lá. Nessa fazenda, ele ensinava o catecismo para as crianças ali da fazenda. Não ia à missa aos domingos, com medo de ser reconhecido. Só ia dia de semana. Mas levava uma vida de oração. Uma vez ele foi fustigado pelos soldados, chegaram, ele se escondeu debaixo de um monte de capim, e os soldados pegaram a baioneta, ficaram furando para ver se tinha alguém ali, e furaram-no todo. Ele falou que sofreu horrivelmente, e nesse dia ele fez uma promessa de nunca mais reclamar de nada. E ele foi fiel a essa promessa até o fim da vida. Nunca reclamar de nada. Pois bem, depois Napoleão concedeu a anistia, mas desde que alguém fosse no lugar. Então conseguiu que o irmão dele fosse. O pai ficou muito triste, porque tem que mandar, além de perder o João Maria, ia perder o outro filho. E o filho então foi para a guerra e nunca mais se ouviu falar nele. Bom, João Maria então pôde voltar aos estudos, estudou na casa paroquial, e o padre o apresentou para estudar no seminário menor. Filosofia. Primeira prova, ele perdeu. Voltou para casa, estudou de novo. Aí conseguiu mais ou menos passar, entrou de novo para estudar. Os colegas zombavam dele, porque ele era atrasado, né, no estudo. Por fim, conseguiu a duras penas fazer uma prova para entrar no seminário maior. O seminário maior, fraco, ele não entendia latim, sabia pouco gramática. Foi fazer a primeira prova oral, não soube responder nada. Foi um vexame. Aí continuaram os estudos, o padre Balei fazendo força com ele. Bom, depois de 6 meses no seminário, viram que não dava. Ele foi então dispensado. Imaginem, expulso do seminário,
aquele que ia ser o patrono de todos os padres do mundo. Uma humilhação para ele, né? Foi para casa, chorou muito, mas o padre o acolheu, disse, não, vamos continuar estudando, fez tudo, conseguiu que fizessem os exames em francês, enfim, ele terminou os estudos. E foi apresentado, como o padre que o dirigia, que era o padre Balei, estava sem vigário paroquial, pediu que ele fosse ordenado logo para ajudá-lo. Então o vigário-geral consentiu que ele fosse ordenado, desde que não pudesse ouvir confissões. Ele ficou 1 ano sem atender confissões, porque tinha que terminar de estudar. Foi ordenado padre sozinho, em Grenoble. Foi sozinho a pé, até lá. E o bispo, falaram com o bispo, mas o senhor vai fazer uma cerimônia só para um? Ele disse, nunca é demais ordenar um bom sacerdote. E o ordenou porque todos disseram, ele é muito piedoso, muito de oração, devoto de Nossa Senhora, reza bem o seu terço. Então o bispo falou, vamos ordená-lo, porque a graça de Deus fará o resto. Ele foi ordenado, o primeiro cargo dele foi vigário paroquial do padre Balei, morreu o padre Balei, e ele foi transferido para uma cidadezinha, que não era uma cidade, uma vila de 200 habitantes, chamada Ars. Não era nem paróquia. Por isso que era um curato, era o cura de Ars, o cura d'Ars. E ele foi para lá. Levou numa carrocinha os livros dele. Chegou lá no caminho, ele se perdeu, porque aquilo é cheio de estradas vicinais. Aí encontrou um pastorzinho, Givre, perguntou, você sabe onde é que fica Ars? Aí ele falou, eu sei, eu vou mostrar para o senhor. E o pastorzinho levou para lá. E mostrou para ele. Aí ele tem aquela frase célebre que está lá no monumento da entrada de Ars, monumento do encontro, escrito assim, tu me mostraste o caminho de Ars e eu te mostrarei o caminho do céu. E assim foi, né? Ele entrou em Ars, começou a fazer muita penitência, sacrifício, pedindo a Deus, meu Deus, converter a minha paróquia. Ia para a igreja, todo mundo via às 4 horas da manhã com o lampiãozinho, e ficava rezando até às 7 horas, rezando diante do Santíssimo, celebrava a missa. A igreja estava toda destruída, porque da Revolução Francesa, e ele pensou, eu vou começar a reconstruir a igreja. Começou a pregação, ele rezava a missa, atendia as pessoas, dava o catecismo às 11 horas todo dia, voltava para almoçar, voltava para a igreja, ficava até a tarde, atendendo as pessoas, rezava com eles, enquanto ele pôde, porque depois começaram a vir milhares e milhares de pessoas para se confessar com ele. Houve um ano que vieram 80 mil pessoas, portanto eram quase 8 mil pessoas por mês, que iam ali a Ars para ouvir o cura d'Ars, a sua sabedoria, e confessar-se com ele, porque ele tinha um dom especial de tocar os corações. Então ele era um excelente pároco, um excelente confessor, um excelente pregador, porque a graça de Deus substituiu toda aquela ignorância que ele tinha antes. A graça de Deus fez tudo. Por isso que ele foi colocado como patrono dos padres. Não que ele tivesse grande capacidade, mas que a graça de Deus supriu toda a sua deficiência. Sofreu muito durante o pastoreio dele, muitas calúnias, muita gente falava mal dele, criticava na paróquia. Muita gente começou a caluniá-lo de impureza, dizendo que ele era impuro, que tinha aparecido um filho de uma mãe solteira, dizendo que ele que era o culpado. Enfim, todos os tipos de calúnias ele começou a sofrer. E mais, os padres vizinhos começaram a falar contra ele, escrever contra ele, escreveram ao bispo, porque muita gente ia para lá, não é?
Uma vez mostraram a ele um abaixo-assinado dos padres vizinhos contra ele, falando que ele não tinha capacidade, que ele não devia atender a confissão, porque ele não tinha ciência. Aí ele viu o abaixo-assinado e pediu, ah é? Daqui, eu também assino embaixo. Ele assinou o abaixo-assinado contra ele mesmo. Eu também reconheço, de fato, que eu sou incapaz, que eu sou ignorante, então eles têm razão. Mas o bispo nunca o tirou, deixou ele lá. Ele continuou fazendo um grande bem. Consumiu-se ali muitos milagres que ele fez. Construiu uma obra social, chama-se a Providência, uma escola para meninas. Conseguiu algumas moças que dessem aula. Ele fez um orfanato para as meninas. Para os rapazes também conseguiu irmãos que fizessem uma escola para os meninos. Fez essa obra social. Ajudava muitas paróquias vizinhas. Fazia coleta de dinheiro para fazer pregações, para que conseguisse missionários para pregar nas paróquias vizinhas. Atendia a todos, atendia os doentes da própria paróquia e das paróquias vizinhas também. Enfim, modelo de sacerdote. Com todo o sofrimento, as dores, tinha muitas doenças, nevralgia facial, o demônio o atacava muito, não deixava ele dormir. Por fim, ele já estava esgotado de tanto trabalho. Quando ele recebeu os sacramentos, o bispo também foi visitá-lo, eram os padres vizinhos também, se confessou pela última vez, mandou chamar o confessor, se confessou, recebeu a unção, a comunhão, ficou lúcido o tempo todo, chorou na hora da última comunhão, dizendo como é triste comungar pela última vez. Recebeu a comunhão, se despediu do povo dando a bênção e morreu no dia 4 de agosto, às 2h da manhã. Então nós estamos hoje pedindo a intercessão dele pelos nossos padres, pelos bispos, pelo Santo Padre o Papa, pelos fiéis também que ele apacentou, levou para Deus. Os catecismos dele são lindos, falando sobre Nossa Senhora, sobre a Eucaristia, sobre a salvação, o grande amor que ele tinha e zelo pelas almas. Nós temos ali a relíquia dele, que eu trouxe esse ano. Esse ano eu visitei Ars, em janeiro. Então ali está um pedacinho do corpo dele. Então o quadro, aquele quadro ali, é a imagem dele feita pelo escultor, porque ele não deixava tirar retrato nenhum dele. Então o escultor escondeu dentro do chapéu uma massa de cera, e enquanto ele ia falando o catecismo, ele ia moldando. E moldou essa escultura, que é essa que está ali no quadro, que ficou igualzinha a ele. A escultura de São João Maria Vianney, que está lá em Ars. O corpo dele também está lá incorrupto. A gente reza, eu rezei missa no altar diante do corpo dele, pedindo a proteção para as nossas paróquias, para o nosso povo, para os nossos padres. Enfim, vamos nesta missa colocar tudo isso, todas essas intenções no coração de São João Maria Vianney, pedindo que ele proteja, santifique os nossos padres, seja o modelo para todos os padres do mundo, que é levar as almas para nosso Senhor. E que Nossa Senhora, foi o grande objeto da devoção dele, nos proteja nosso clero, nosso seminário, nossos padres e o nosso povo. Amém.